Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Olá a todos, bom dia. Aqui estamos, para mais uma aula sobre Mateus, mais uma aula da Escola Timóteos. A gente já teve uma aula que o Harley deu, uma aula maravilhosa como sempre. E nós tivemos uma segunda aula que a Marissa deu, mas só que a aula que a Marissa deu foi presencial. Eu até falo para vocês, eu sei que é meio complicado às vezes, né? Tá na igreja na terça-feira, mas tentem fazer esse esforço porque vale a pena. As terças-feiras as aulas têm sido maravilhosas, presencial, é algo muito incrível, sabe? E a gente teve uma aula maravilhosa. Mas eu vou pincelar algumas coisas. Oi, Daphne, bom dia, Oi, bom dia, paz, igreja. paz. Enfim, eu vou pincelar algumas coisas que o Harley falou, que a Marissa falou, para que a gente possa compreender, tá bom? Então vamos lá, Mateus é um livro maravilhoso, tem muito que a gente pode aprender com ele. Mas antes da gente começar, eu queria que você se colocasse para orar comigo, onde você estiver, o que você estiver fazendo, que você concentre os seus pensamentos agora. Senhor Jesus Cristo, Pai, apresentamos a Ti quem somos, apresentamos a Ti as nossas dificuldades, os nossos medos, tudo aquilo, Pai, que é ruim, tudo aquilo que não compactua contigo, Pai. Nós nos colocamos na Tua presença, Pai, e pedimos para que o Senhor venha nos orientar nessa manhã, que o Senhor venha nos orientar nessa aula, que nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos, Senhor, compreender o que o Senhor tem a nos dizer sobre o Teu reino, a nos dizer sobre quem o Senhor é, que nós possamos compreender a Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua bondade, que nós possamos ser discípulos, que nós possamos nos colocar aos Teus pés. Pai, eu te peço que a gente possa andar como os teus discípulos andaram, te conhecendo mais e mais, perseverando, e que o Senhor venha nos orientar, Pai, em cada passo. Eu te peço que toda falta de foco seja repreendida no nome do Senhor Jesus Cristo e que o amor venha fluir no meio de nós. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa a minha forma de falar, o que eu vou falar, que o Senhor venha nos orientar, que essa aula seja tua antes de tudo, que eu possa aprender também com os meus irmãos. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mas vamos lá, gente. Quando a gente vai falar sobre Mateus, o Evangelho de Mateus, mais especificamente, a gente vai estar falando sobre concepções a respeito de reino. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê que uma palavra ela se repete muito, um termo ele se repete muito, quer dizer que a gente tem que ficar atento a ele, sabe? A gente tem que compreender ele, buscar calma. Se esse autor aqui, se esse evangelista aqui, se o cara que escreveu Mateus, ele repetiu muito essa palavra aqui, é porque provavelmente eu tenho que ter atenção para ela. Quando a gente vai olhar algumas palavras que são frequentes no Evangelho de Mateus, uma delas é a palavra reino e rei. Então, Mateus ele vai falar muito sobre reino. Mateus vai falar muito sobre o que é esse rei Jesus, o que é esse reino. Mateus ele vai olhar para o Antigo Testamento, ele vai ver as profecias que falavam sobre Jesus Cristo e ele vai entender que elas foram cumpridas em Cristo, elas foram cumpridas em Jesus. E ele vai mostrar como que essas profecias foram cumpridas a respeito desse rei que era prometido há muito tempo. E aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você pode, abrisse comigo lá em Mateus 2, Mateus capítulo 2, versículo 1. Bom, Mateus 2, 1 vai contar um pouco sobre o nascimento de Jesus Cristo. E ele vai falar assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O capítulo 2 vai falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, mas especificamente não vai mostrar exatamente como Jesus nasceu, mas vai mostrar essa figura desses magos, que na realidade não são magos, sendo mais como se fossem sábios, astrólogos, cientistas, que de alguma forma eles encontram Jesus. E é muito interessante porque
eles são bem claros. Eles vieram para conhecer o rei dos judeus. Só que eles vão até Herodes esperando que o rei dos judeus vai estar ali. Porque se Jesus ele é um rei, ele vai estar nos palácios. Esse é a concepção básica. Então, é interessante que Jesus ele nasce nesse reino, só que ele não está entre os reis desse mundo. Você vai ver que, que existe um outro rei, chamado Herodes aqui, e que ele tem outras perspectivas. Então, quando a gente olha para o nascimento de Jesus Cristo, a gente vai ver que desde o nascimento dele, existe algo muito curioso, que é Jesus, ele não faz parte desse mundo. Ainda que corporalmente, ainda que em carne, você tem ali um bebê, você tem ali, né, depois uma criança, adulto, que está ali nesse mundo físico, é como se desde o nascimento dele, ele não compactuasse com o nosso estilo de vida. Ele não compactuasse com o que esse mundo caído tem a oferecer. E aí é interessante que desde o nascimento dele, mesmo ele sendo rei, né, ele é o rei, mas ele não está entre os grandes dessa terra. Ele não está nos palácios, ele está em lugares simples, desde quando ele nasce. Por quê? Porque ele não é aceito nesses locais. Ele não é, desde o nascimento dele, ele não é bem visto. E isso acontece porque o reino de Deus, ele não faz parte desse mundo. Então, é como se não é como se o reino de Deus reproduzisse o que a gente faz, mas ao contrário, é como se, no bom sentido, né, as coisas boas que existem sobre o reino, a gente reproduzisse do que existe no alto. Então é como se existisse um reino maior, um reino mais profundo, um reino mais intenso no alto. E a gente aqui na Terra é como se a gente reproduzisse essa organização, só que a gente faz isso da forma errada. A gente reproduz esse reino que existe no alto com dor, com ódio, com maldade, com mentira, com enganação, com morte, com o pecado. A gente reproduz esse reino da forma mais errada. Então é como se parecesse que é, né? Pensa aí, tem Herodes ali, que é um representante. O reino de Deus também tem o seu representante, que é Jesus. Só que parece que é algo, parece que é algo bom, só que quando você vai ver, não é. Parece que é algo bom, a forma de organizar-se, a forma de se colocar, mas só parece. Mas quando vai ver, é o contrário. E aí, quando a gente pega Jesus Cristo, aí ele vem de um reino que é perfeito. E esse reino que é perfeito, ele é perfeito porque lá existe eternidade, existe amor, existe verdade, bondade, tudo que é santo, maravilhoso. Então, quando ele entra em contato com a maldade desse reino aqui, do nosso reino, do reino dos seres humanos caídos, ele não se encaixa. Então, a primeira coisa que a gente olha para Mateus e vai olhar sobre esse reinado de Jesus Cristo, a gente vai olhar para um reinado que não é desse mundo, mas que está sendo colocado aqui nesse mundo, mas que não se encaixa aqui. Então, é como se Jesus fosse mesmo entre as pessoas que aceitam ele, é como se ele fosse um estranho, como se fosse um estrangeiro, ele não se enquadra nas nossas concepções, naquilo que a gente cria, ele não consegue se encaixar no nosso mundo caído. E aí é interessante que a gente também, quando passa a aceitar Jesus como nosso Senhor, Salvador, passa a conhecer Ele, passa a conhecer as suas leis, os seus direcionamentos, o seu estilo de vida, a gente passa também a não fazer parte desse mundo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente olha aqui para a gente começar a compreender o que a gente vai falar, o que a gente vai dizer aqui, é que Jesus não faz parte desse mundo e nós também. Ou pelo menos não deveríamos fazer. A tendência é que a gente não se enquadre nesse mundo, seja no nosso estilo de falar, nosso estilo de se vestir, nossos pensamentos. A gente está aqui, a gente tem pontos de contato, a gente se conecta com coisas daqui, mas ao mesmo tempo, o sentimento de estranheza é intenso. Esse sentimento de estranheza, ele continua e deve continuar por toda a nossa vida, porque a gente não faz parte desse mundo, assim como Jesus não fez parte, não faz.
E aí, para a gente entender melhor, a gente vai falar, né, sobre reino. Quando a gente fala sobre reino, a gente está falando sobre uma organização de pessoas, né, que elas se organizam ali em um pedaço de terra, em um pedaço de local, e nessa organização, essas pessoas, elas têm leis, têm mandamentos, têm formas de se organizar, de se organizarem umas com as outras, para que tudo flua, e geralmente tem um representante, né? Um reino tem um rei, tem um representante. Se a gente pensa no Brasil, por exemplo, a gente é uma nação, e a gente poderia colocar de forma anacrônica que a gente é um reino, né? Nós temos pessoas, temos o povo, temos leis que regem a gente e temos os nossos representantes, e tem um representante máximo, né? Que a gente chama de presidente. Então, um grande exemplo para a gente entender, pensa aí, você acorda pela manhã e você toma aquele café da manhã e você vai para o seu trabalho e aí você está indo para o seu trabalho e aí você vai atravessar e aí na hora que você vai passar pela rua, você vê que tem muitos carros. Você olha para a direita, para a esquerda, você olha ali está vindo muito carro. E você não vai atravessar ali porque você sabe que se você passar ali, você vai acontecer algo ruim. Então você vai para onde? Você vai para a faixa de pedestre. Então existe ali uma lei que colocou aquela faixa ali. E aí você dá o sinal, em Brasília é assim, em outros estados você tem um sinalzinho, né? Que você olha, se tiver verde para você passar, você passa. Se tiver vermelho, você não passa. Mas você tem uma organização, você tem um sistema de leis feito ali para que você possa atravessar a rua e nada aconteça. Ao mesmo tempo, se você está andando com o seu carro, na hora que você vê alguém dando o sinalzinho na faixa, você vê o sinal vermelho, você não vai passar esse sinal. Por quê? Tem o perigo de você receber uma multa ou tem o perigo de você ser preso. Então, por isso, você não vai passar nessa faixa, você não vai ir à frente. Essas são leis humanas, são constituições humanas. Mas essas constituições humanas, de você não passar pela faixa, você está com o seu carro, você não ir à frente naquela faixa quando o sinal está vermelho, ou quando alguém dá aquele sinal, elas são feitas pelo amor. Elas são feitas porque a gente pensa que ninguém deve ser prejudicado nesse processo. Ninguém deve morrer, sabe? Ninguém quer que ninguém perca um braço, ninguém quer que ninguém se acidente. Então, a nossa lei, né, ela tem a nossa lei, ela é feita de várias palavras, várias coisas, mas o que rege nela, o que rege ela é o bem-estar social, o que a gente constitui como amor. Então, é pelo fato de você amar quem vai atravessar aquela rua que você não vai passar naquela faixa. E é o fato de você também amar a sua vida, que você não vai atravessar em qualquer lugar, porque você sabe que se você atravessar em qualquer lugar, o carro ele vai bater. Então, esse entendimento simples de como a gente se move é um entendimento também de como o reino de Deus se move. O reino de Deus ele tem leis, ele tem mandamentos, ele tem formas de nos ensinar a como viver, tem estilo de vida, sabe? Que é feito pelo amor. Ele é feito para que as pessoas possam atravessar as faixas e possam, ao mesmo tempo, dirigir o seu carro, né? Para que as pessoas possam amar umas às outras e possam continuar bem, continuar vivas. Então, esse entendimento, ele é necessário para a gente entender o que Mateus ele está falando. Ele está colocando esse rei, né? Que desde o nascimento dele não é aceito, é um rei que não se encaixa nesse mundo, mas por que ele não se encaixa? Porque ele vem de um mundo onde as leis funcionam, e não só funcionam como o sentido, como a prática da lei funciona. E aí, que imagine, né, um mundo em que tudo funciona bem, em que as pessoas não só respeitam a faixa, como elas entendem a intenção que tem por trás disso. E aí Jesus ele vem desse mundo em que o amor rege, em que ele é o próprio amor e enfim, ele vem representando esse mundo. E ele chega nesse mundo
E esse mundo é o contrário disso. É um mundo em que as leis do amor parece que não funcionam, parece que não fluem, parece que não se encaixam, parece que as pessoas não respeitam. Superficialmente respeitam, né, em algum sentido básico, mas quando é feito em profundidade, quando a gente vai olhar, na realidade, as pessoas elas não estão entendendo a intenção que tem por trás disso. Então Jesus ele vem trazendo esse reino, o reino do alto, que vai se contrapor ao reino da terra. E aí quando a gente vai olhar lá em Gênesis, a gente não precisa abrir lá, mas quando a gente vai olhar em Gênesis, Deus ele cria o mundo e ele cria um jardim do Éden. E nesse jardim do Éden, Deus coloca o homem ali. E esse jardim do Éden, ele é uma espécie de conexão entre o céu e a terra. Você tem o céu, né, de Deus, em que habita Deus, os anjos, os seus exércitos, e você tem a terra, que é uma criação de Deus. E aí você tem o jardim do Éden, que é uma conexão em que os dois se fazem um. O céu e a terra, eles estão unidos ali. E aí a palavra vai nos dizer que Deus conversava com o homem sem nenhuma separação. Conversava face a face com ele. É dito que todos os dias Deus ia lá e falava com Adão e Eva e perguntava como foi o dia deles, conversava com eles. E a gente vai entender que quando o pecado ele entra no mundo, a maldade, quando o pecado, a maldade ele entra no mundo, existe uma separação. Se Deus ele é bom, se Deus ele é maravilhoso, ele é amoroso, ele é perfeito. Quando entra o pecado, ele não pode compactuar com isso. Então existe uma separação, mas é uma separação brutal entre esse jardim, no meio desse jardim do Éden, entre o céu e a terra, existe uma separação intensa, em que agora você tem o reino dos céus de um lado e você tem a terra do outro. E aí a gente vai ver que Deus, ele não se contenta com isso, né? Deus, ele não fica feliz com essa realidade. E aí, desde o início, Deus, ele já está implementando um plano para que o ser humano possa voltar a ter comunhão com ele. Só que esse plano ele é feito em passos. E aí a gente vai ver que exemplo, né? Deus ele vai colocando, né, passo a passo, normas, instruções, orientações para que o ser humano possa se voltar para ele. E aí no Antigo Testamento a gente tem algo que a gente chama de tabernáculo, que era, né, digamos, uma tenda móvel, que se fosse contextualizar para hoje seria uma igreja móvel, para andar com o povo. E esse tabernáculo, você tinha uma série de rituais, você tinha uma série de preceitos para que as pessoas pudessem ter os seus pecados perdoados e elas pudessem acessar a Deus. Quando a gente vai entender por que Deus fez isso, por que Deus ele se coloca numa arca, tem a Arca da Aliança, que é onde habita a presença de Deus, né, onde ele coloca a presença dele ali, é dito que Deus ele queria caminhar entre o povo, ele queria estar entre o povo. O que estava acontecendo ali? Ali é Deus tentando retornar o ser humano para o Jardim do Éden, é tentando conectar o céu e a terra. Então, naquele tabernáculo, quando as pessoas tinham seus pecados perdoados e quando elas tinham essa comunicação com Deus, e Deus ele estava ali andando entre elas, entre aspas, pela arca, com a sua presença na arca, e a arca estava no meio delas. Por um momento, sabe, por uma frestinha, por um milímetro, sabe? É como se o céu e a terra se unissem de novo. E aí a gente vai ver o tabernáculo, né, depois vira templo. E aí quando as pessoas acessam o templo de Deus, quando a gente vai ver a organização que o templo tem, a organização que o templo tem é uma organização, uma estética que lembra o céu. A Arca da Aliança, você tem o desenho de dois anjos olhando para a presença de Deus. E o templo tem toda essa estética que vai fazer com que as pessoas se conectem com o alto. O que é isso? É quando a pessoa estava ali e o pecado era perdoado ali naquele sentido ali, você tinha, por um momento, acesso ao Jardim do Éden. Você tinha, por um momento, acesso
ao céu e à terra. Era como se o alto descesse e nós subíssemos. E aí vem Jesus. A grande questão é que tudo isso era muito pouco. Muito pouco. E aí vem Jesus. E é dito no Evangelho de João que Jesus é o tabernáculo de Deus e que ele tabernaculou. O que João está querendo dizer? O que João está vendo em Jesus? Está vendo que Jesus agora ele é a presença de Deus por inteira. Em Jesus tem a presença de Deus por inteira. Em Jesus habita tudo que é de maravilhoso, tudo que reside em Deus está em Jesus Cristo. E é por isso que Jesus ele vai dizer que ele é o templo de Deus. Ele vai se colocar como o templo de Deus. Então, sabe essa conexão que tinha no tabernáculo e no templo? Ela existe em Jesus. Ele não só é o representante do reino, ele não é só o rei, como ele é também o próprio reino. Ele traz dentro de si esse reino. E aí a gente vai entender que Jesus, ele é esse templo de Deus. Ele é esse Éden. Só que Jesus, ele não está parado em um local, ele não está em um monte parado, ele não está em um templo parado. Quando a gente vai olhar as histórias de Jesus Cristo, ele está sempre se movimentando. Então, o que está acontecendo aqui? O reino de Deus veio para a terra. O reino dos céus veio para a terra. E quando o reino dos céus ele veio para a terra, ele vai criando pontos de acesso para o alto. Lembra que a separação estava imensa e a única pontezinha que tinha, e era uma ponte bem fraca, era esse momento que tinha no tabernáculo e no templo. Só que agora Jesus ele é o próprio templo e ele está andando em vários lugares e agora de forma intensa ele está criando pontos de reino de Deus. O céu está invadindo a terra. O céu está se colocando na terra e está criando outros templos de Deus. E por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, para a gente entender que a gente não faz parte dessa terra. Agora a gente foi resgatado, a gente faz parte do alto, a gente faz parte do reino de Deus. Nós somos transformados em templos também. Só que a grande questão é que se a gente faz parte de um reino, a gente precisa entender o que se constitui esse reino, o que faz parte desse reino, como funciona esse reino. A gente precisa entender quais são as leis desse reino. Porque, sabe, a gente já entendeu alguma coisa. Para a gente poder estar aqui fazendo parte, para a gente poder estar aqui tendo essa conversa aqui, né, falando sobre isso, a gente já entendeu alguma coisa. Só que a gente precisa ir mais fundo. E quanto mais fundo a gente vai nisso, melhor a gente compreende o que Jesus está fazendo, o que Jesus estava fazendo e o que ele vai fazer. E aí que para a gente compreender como funciona esse reino, se Jesus ele é o rei e ele carrega dentro de si o próprio reino, para a gente poder entender melhor, a gente precisa entender o que esse rei gosta. Porque um rei, ele representa a cultura desse reino, ele representa a tradição desse reino, ele representa a linguagem, o idioma desse reino. Então, um rei, ele representa o seu povo, né? E ele representa a sua forma de organização, ao mesmo tempo que ele faz coisas novas. Assim é Cristo, enquanto rei. Então, a gente precisa entender de que reino Jesus ele está falando. E para a gente entender isso, a gente precisa entender o que Jesus gosta. Então, uma das coisas que a gente precisa se perguntar na nossa vida cristã como um todo é o que Jesus gosta, o que ele não gosta. E isso é crucial para a gente entender como o reino dele funciona. Quando a gente começa a ter essa ótica de compreender o que Jesus gosta, o que ele não gosta, a gente começa a passar a tentar pensar da forma que ele pensa. A gente começa a passar a entender da forma como ele entende. É como se a gente vestisse os óculos que Cristo usa. A gente começa a olhar da forma como ele olha. Então a gente precisa se perguntar o que Jesus gosta. E aí eu elaborei aqui 5 pontos
5 coisas que Jesus gosta, eu vou passar bem rápido por elas. Cara, no livro de Mateus tem muito mais, tem muita coisa boa. E eu convido você a refletir no livro de Mateus. É o meu evangelho preferido. Eu realmente gosto do livro de Mateus. Então eu elaborei cinco coisas, né? Elaborei não, né? Eu olhei nas escrituras ali 5 coisas que Jesus gosta e eu convido vocês a olharem o livro de Mateus. Quanto mais fundo vocês forem nele, vocês perceberem com essa perspectiva calma. Esse livro aqui está falando sobre reino, esse livro está falando sobre um rei e sobre como esse rei rege as coisas, sobre como ele pensa as coisas e sobre quais são os mandamentos desse rei e sobre o que esse rei gosta. Se você olhar com essa ótica, você vai absorver coisas preciosas, entendendo que você faz parte desse reino, ou deveria fazer parte desse reino, você vai ver o que Jesus tem para ensinar. E aí, 5 coisas, rapidinho. A primeira coisa que Jesus ele gosta muito, está lá em Mateus 5,4. E Jesus ele gosta de filhos chorões. Mateus 5,4 vai dizer assim: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Não vou entrar muito fundo nessa passagem como um todo, porque a gente vai ter depois uma aula específica só sobre ela. Mas Jesus ele gosta de pessoas que são sensíveis, de filhos chorões. Isso não quer dizer que você precisa ser uma pessoa que toda hora está chorando, toda hora está caindo lágrima. Não é sobre isso. Mas é sobre o seu coração chorar. É sobre sensibilidade. Jesus ama as pessoas que são sensíveis. Ele ama os filhos que se colocam em sensibilidade. Por quê? Porque esse mundo, a todo momento, ele vai tentar apagar a sensibilidade. A todo momento, se você perceber, o mundo ou ele tenta apagar o que é sensível, ou ele tenta oferecer uma alternativa errada para isso. E Jesus ele vem como um homem compassivo, bondoso e sensível. Então Jesus ele ama as pessoas que são sensíveis, ele ama aqueles que sentem, aqueles que se colocam por isso. Ele ama os filhos que se colocam em sentir pelo reino. Porque se você está entendendo o que Jesus está falando, está entendendo os preceitos do alto, as perspectivas do alto, e você não se enquadra, né, nesse mundo, não vai se enquadrar, se encaixar, e você percebe que tem coisa muito errada aqui, você vai sofrer, você vai sentir, seja pela sua vida ou pela vida das outras pessoas. É automático. Então, a sensibilidade é uma porta de acesso para ouvir o que Deus tá falando. Então, o que o diabo muitas vezes, o que o mundo muitas vezes vai atacar, não é no ponto de você se sentir super bem, de você saber fazer as coisas, não. É o ponto da sensibilidade. Então, Jesus, ele ama as pessoas que são sensíveis, os filhos chorões. Isso está lá em Mateus 5,4, né? O segundo ponto que Deus, ele ama pessoas que amam. Jesus gosta de pessoas que amam. E aí, lá em Mateus 22, 37, fala a regra de ouro, que quando perguntado sobre a lei, né, qual é a maior lei, Jesus vai falar que é amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com tudo que você tem, e, semelhante a isso, amar o próximo como a ti mesmo. O amor é ponto crucial para Deus. Amar é ponto crucial. E isso está conectado com o ponto 1, que é a sensibilidade. Lá em Mateus 7,12, Jesus ele vai falar algo que é bem interessante, que é assim, ele fala: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Disso depende a lei e os profetas. É interessante que a nossa cultura, as pessoas à nossa volta, e até dentro da igreja, às vezes a gente leva a vida cristã da forma que eu vou falar, a gente entende que não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Mas Jesus ele não está falando isso. Ele não está falando não faça. Ele está falando faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Então, muitas vezes a gente vive numa cultura de omissão, que cara, não vou dar um soco numa pessoa porque eu não quero levar um soco. Não vou xingar uma pessoa porque eu não quero, né, receber isso. Então a gente vive numa cultura da omissão. Não vou fazer aquilo porque eu não quero que seja feito. Só que Jesus ele é mais profundo. Ele não vive na omissão.
mas ele vive na ação. O entendimento de Jesus, o mandamento de Jesus, ele não é passivo, ele é ativo. O que eu quero dizer com isso? Jesus ele não vai falar para você simplesmente não bata numa pessoa, mas você gostaria de receber um abraço? Então abrace essa pessoa. Ele vai mudar a ótica para uma ótica ativa. Você não quer ser xingado? Beleza, legal, não xingue. Mas que tal você elogiar? Porque você, em vez de ser xingado, você, né, iria gostar que as pessoas te elogiassem, te tratassem bem. A ótica de Jesus é diferente. Ele quer que a gente seja ativo em fazer o bem. E aí o que acontece é que quando a gente olha para uma pessoa e a gente olha para ela e fala, cara, eu gostaria de ser tratado assim, eu gostaria que fizessem isso comigo. Então eu vou fazer o mesmo. Acontece que a gente se enxerga no outro, a gente se enxerga na outra pessoa, a gente começa a sentir o que ela sente, a gente começa a ver o que ela vê também, mesmo sem entender completamente, mesmo sem ter uma perspectiva profunda, mas a gente olha para aquela pessoa e a gente se coloca no lugar dela e a gente fala, cara, nessa situação eu gostaria de ser tratado assim, eu gostaria de viver isso aqui, eu entendo o que essa pessoa está passando, e aí você age. Então, Jesus ama pessoas, ele gosta de pessoas que amam e que se colocam pelo amor. O terceiro ponto é, Jesus ama, né, meninos e meninas, crianças. E aí, isso está em Mateus 18:1, em que os discípulos vão vir com uma pergunta que muitas vezes são as nossas perguntas, né? Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Eles estão discutindo isso. Provavelmente os discípulos eles estão discutindo olhando para o Antigo Testamento, olhando para Elias, olhando para Moisés, olhando para Enoque. Eles estão olhando para esses caras e falando quem é o maior no reino dos céus. E, e se e se comparando nisso, comparando quem eles são com isso e pensando quem deve ser o maior. A ótica deles é quem é que fez muitos milagres? Quem é que falou bem? Quem é? Talvez a nossa ótica seria quem é o pastor que fala muito bem? Quem é o pregador? Quem é aquele que realizou vários milagres ali? Quem alcançou as multidões? Quem é o maior? Quem é o maior? A ótica deles é essa, a ótica humana de quem manda, de quem aparenta ser belo, de quem aparenta fazer algo bonito. E a resposta de Jesus Cristo é diferente. A resposta de Jesus é, ele coloca uma criança no meio deles, ele fala assim, quem não for com uma criança não vai nem entrar no reino dos céus. Não é nem que vai ser grande, mas não é nem aliás, que vai ser pequeno, né? Mas quem não se colocar como uma criança não vai nem entrar no reino dos céus. Quando a gente pensa numa criança, a gente pensa em alguém que não é um ser humano completo, por assim dizer, não é um adulto. É alguém que está caminhando para ser um ser humano completo. Lá em Roma, eles tinham essa perspectiva mais intensa. Quando eles olhavam para uma criança, não olhavam como uma pessoa própria. Eles olhavam como um ser humano incompleto, que estava para ser completado quando ele chegasse na idade adulta. Ainda que essa concepção não seja tão intensa, a gente tem ela. A gente não olha como uma criança como alguém sábio, alguém que sabe coisas e etc. A gente olha como alguém que precisa ainda crescer, que precisa aprender várias coisas. E a criança, ela é extremamente dependente. A criança, ela depende de tudo, de todos. Qualquer momento a criança, ela está se machucando, ela está caindo, qualquer pessoa pode fazer mal, então a pessoa depende, a criança depende das outras pessoas. E é essa perspectiva de dependência, de humildade, que Jesus coloca para os discípulos dele, de que eles devem se colocar como uma criança, em fragilidade, em sensibilidade, em simplicidade. Pega uma criança, como que o dia de uma criança dura, não é? O dia de uma criança parece que não acaba nunca. Quando você é criança, parece que o dia tem 1000 horas, porque a criança ela vive aquele momento. E ao mesmo tempo, a criança ela perdoa fácil, né? Uma criança ela tá uma hora brigando com uma outra pessoa, na outra hora ela já tá brincando, sabe? E isso é por quê? Porque a criança não tem nada para reter.
A criança não tem uma percepção intensa sobre ego, sobre posto, sobre status. Ela é criança. Ela é só uma criança. E nesse ponto de ser só uma criança, não tem pontos que ela tem que defender, ela não tem que defender a honra dela, ou sei lá, sabe? Por isso que facilmente ela perdoa. Então, a gente vai ver que essa perspectiva de humildade, de fragilidade, é a perspectiva que Jesus coloca para os discípulos dele. E ele coloca essa perspectiva falando: vocês têm que ser como crianças. Quem não for como uma criança não vai nem entrar no meu reino. É uma perspectiva de dependência diante de Deus e diante dos seus irmãos também. Nós não vamos ser as pessoas que sabem tudo. Nós não vamos ser as pessoas que conhecem tudo. Nós não somos chamados para ser essas pessoas que sabem tudo, que entendem tudo, que fazem tudo. Não, não é a gente. Nós somos as pessoas que amam. Jesus só fala uma coisa, que os discípulos dele vão ser conhecidos como aqueles que amam. Então, aqueles que amam, cara, o processo de uma pessoa que ama é um processo de fragilidade, de humildade. É um processo de uma criança. A criança não é bem vista, sabe? Desde quando ela é criança, ela vai ser ensinada a deixar essas coisas de lado. E Jesus está falando: não deixa não. É isso que eu quero de você. Sim, Pia, você falou aqui, né, que não tinha pensado na criança, na questão de humildade. Lá em Mateus 18:1, se a gente for lá, nos outros evangelhos eu creio que não tem esse acréscimozinho aqui, mas em Mateus 18, ele vai colocar assim, ó, ele vai falar, eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus está falando sobre humildade mesmo, e sobre dependência relacionada com a humildade mesmo. E aí, ponto 4 é: Jesus, ele ama homens e mulheres sedentos por aprender. Mateus capítulo 13, versículo 10, vai contar uma passagem que Jesus, ele conta, se não me engano, a parábola do semeador. E os discípulos chegam em Jesus e eles perguntam: o que significa essa passagem? E aí Jesus, ele fala: a vocês foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus e etc. O que Jesus ele queria? Ele queria, ele queria que muitas vezes as pessoas perguntassem para ele. Ele queria que as pessoas se colocassem para aprender. Então, as parábolas de Jesus eram uma espécie de código em que os corações certos iriam compreender o que ele estava falando. Mas se não compreendesse, o que era o caso dos discípulos, eles iriam em busca de mais, porque nem que seja um pouquinho de alguma coisa mudou ali, alguma coisa mudou a sua vida e você precisa ir em busca de mais. É exatamente essa perspectiva que Jesus tem para os seus discípulos, de pessoas, de homens e mulheres que são sedentos por aprender mais, por ir em busca. Isso aqui é muito, muito importante, porque Jesus, ele vai colocar a pessoa que é conhecedora do reino de Deus, que conhece a lei e o reino de Deus, ele vai colocar essa pessoa como um homem que tira da sua casa, né, do seu galpão, tesouros velhos e novos. É interessante que ele usa essas duas palavras, velhos e novos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele reconhece o que já passou, ele aprende com o que já passou, ele tem princípios, ele tem entendimentos, tem coisas valiosas naquilo que já foi feito, naquilo que já foi falado, mas ao mesmo tempo ele consegue observar e reconhecer o novo. Então, é uma pessoa que tem tesouros antigos e novos. E é exatamente isso os filhos de Deus. Então, por isso que eles são sedentos por aprender. Porque nesse aprendizado, você vai resgatando
Nossa, falaram isso aqui. Nossa, esse cara escreveu isso aqui. Nossa, Mateus disse isso aqui, Jesus disse isso. E ao mesmo tempo que você está reconhecendo e aprendendo os tesouros antigos, Jesus está fazendo algo novo, ele está ensinando algo novo, ele está direcionando algo novo. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ser sedento por aprender. Jesus ama as pessoas que são sedentas por aprender. Os discípulos dele, eles continuaram pela perseverança com Jesus. Eles não entendiam muitas coisas. A gente tem a mania, às vezes, de olhar os discípulos de uma forma muito bela, muito bonita, mas quando a gente vai olhar o relato que tem sobre eles, mais especificamente em Marcos, muitas vezes é um relato muito negativo. É um relato de pessoas que estavam vendo um milagre acontecendo e não entendiam por que o milagre estava acontecendo, não entendiam o que estava sendo feito. E aí, eles continuaram por quê? Porque assim como diz Pedro, para quem nós vamos, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, o discípulo, ele se coloca sempre por aprender mais e mais, ele é sedento por isso, porque ele vê que falta algo nele. Então, uma pessoa grande no reino não é uma pessoa que sabe muito, mas é uma pessoa que reconhece que não sabe, e isso incomoda. E aí, o último ponto, que é Jesus, né? 5. Jesus ama homens e mulheres misericordiosos. Lá em Mateus 18:21, Pedro vai fazer uma pergunta para Jesus. Ele vai chegar em Jesus, ele vai falar: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? 7 vezes? É interessante que essa perspectiva de Pedro, para o padrão judeu da época, já era uma perspectiva muito misericordiosa, muito bonita, sabe? Um judeu, ele iria dizer, um judeu, assim, a tradição judaica, iria dizer que a média ali para você perdoar uma pessoa são 3 vezes, sabe? É o máximo. E então Pedro, quando ele está se colocando aqui, ele está falando, Jesus, 7 vezes, ou seja, ele está tentando entender o reino, e ele está falando, 7 vezes tá bom? É bastante, né? Estão falando aí que é 3 vezes, mas sete vezes é algo bom, né? E a resposta de Jesus é: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Algumas traduções vai estar 77. Mas, independente, o que Jesus está falando? O perdão de Deus não é quantitativo, é qualitativo. Jesus ele vai explicar isso na parábola seguinte. E tem uma parábola que ele vai contar que é exatamente essa. Tem um rei, e esse rei, ele tem os seus súditos, e um súdito deve muito para esse rei, devia muito, muito mesmo. E ele deve ao ponto de que ele perde a família dele, ele vai perder a família dele vai ter que ser entregue ao rei como escravo. E aí ele vai falar pro rei assim: por favor, perdoa, eu vou conseguir esse dinheiro. Esse cara ele não tem como conseguir esse dinheiro, é uma quantia absurda, mas mesmo assim, ele se coloca e fala: não, perdoa, por favor, eu vou conseguir esse dinheiro. E o rei, ele tem compaixão, ele tem misericórdia desse cara, desse súdito, e perdoa ele. Até aí, beleza, né? Só que aí, em seguida, esse cara ele tá andando na rua e ele encontra um outro servo, igual ele. E esse servo devia um dinheiro para ele, era um dinheiro assim, né? Era uma quantia boa, mas nem de longe era a quantia que ele devia pro rei, nem de longe. Mas ele encontra esse cara e ele pede o dinheiro dele. E o cara fala praticamente as mesmas palavras que esse cara disse pro rei. Ele fala quase as mesmas palavras. Fala assim: por favor, espera, eu vou conseguir o dinheiro. E o cara, ele faz o quê? Ele não tem paciência com o outro servo e joga ele na prisão. E aí o rei, quando fica sabendo disso, ele fica furioso. Fala: cara, eu perdoei ele de uma quantia absurda e ele não conseguiu perdoar o irmão dele, o outro servo. E aí ele pega esse cara e a palavra diz assim: irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse
tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Palavras de Jesus Cristo. Então, quando a gente não perdoa, quando a gente não tem misericórdia, a gente tem o perigo de estar sendo expulso do reino. A gente tem o perigo de não estar fazendo parte do reino. A gente tem o perigo de estar sendo entregue aos torturadores. E o perdão, ele parte do entendimento da minha dívida com Deus. Quanto mais eu entendo essa dívida e quanto mais eu entendo o valor que foi o perdão de Deus, o quanto ele me perdoou, melhor eu perdoo as pessoas à minha volta. Então, quando alguém não perdoa uma outra pessoa, não é só a questão com a outra pessoa que está problemática, mas é só a questão com Deus. É sua relação com Deus. Tem algo que está faltando ali. Então, o perdão é algo urgente. Por isso que Jesus ele vai colocar de forma qualitativa, não quantitativa. O que isso quer dizer? Não é sobre quantas vezes, olha, eu perdi essa pessoa uma vez, duas, três, quatro. Chegou no número 50. Agora estamos chegando no 60. Olha, tá no 70. Logo, logo vai ser o 77. Não, não é isso. Não é sobre isso. É aquele que tem um coração voltado para Deus e entende o quanto Deus perdoou ele. Tá no terceiro ponto ali, perdeu essa pessoa uma vez, duas. Tá no terceiro, cara, já tá perdendo a conta, já não se importa mais. Porque o que importa é o amor. O que importa é o que Deus tem para fazer. E assim como Deus abençoa a minha vida, eu vou abençoar a vida de outras pessoas. E Deus não abençoa a minha vida eu sendo bonzinho com Ele. Deus abençoa a minha vida eu sendo inimigo dele. Deus abençoa a minha vida eu sendo contra Ele. Deus abençoa a minha vida eu devendo Ele. Então, se alguém pede perdão para mim, o mínimo que eu faço é, cara, eu vou perdoar. Porque se eu tenho alguma riqueza que permanece hoje, é porque Deus me perdoou. Ele não cobrou isso de mim, sabe? Ele não cobrou isso da minha pessoa. Por que eu vou cobrar de outra pessoa? Você entende? Então, é por isso que o perdão de Deus ele não é quantitativo, ele é qualitativo, ele é sobre qualidade de amor. E sim, realmente, Bia, você falou que, né, quando a gente tem entendimento completo do que Jesus fez, perdoar se torna muito fácil, se torna muito mais fácil. Tem a ver com a nossa relação com Deus realmente. Por isso que é importante esse olhar de entendimento, porque muitas vezes quando eu não consigo perdoar alguém, é porque eu não tô de olho naquilo que tá em falta em mim. Eu não tô percebendo as besteiras, as burradas, as merdas que eu faço. Eu não tô captando. E muito menos eu não tô captando o quanto Deus é amoroso e misericordioso comigo. Quando eu não consigo captar isso, cara, eu não consigo entender o que a outra pessoa tá passando. E eu me coloco como senhor sobre aquela situação e um senhor como se tivesse direito. Mas, cara, se eu tenho alguma riqueza, se eu permaneço aqui, sabe, com alguma riqueza, é porque Deus, enquanto rei, Jesus, enquanto rei, decidiu não cobrar isso de mim, mas ao contrário, decidiu me dar mais. E então, Deus ama homens e mulheres misericordiosos. O perdão não é uma questão de número, mas de atitude. E então, são essas as 5 coisas que nós podemos encontrar sobre o que Jesus gosta em Mateus. Tem muito mais coisas. Eu convido você a, nesse mês de março, a mergulhar em Mateus, em aprender mais a respeito do que Jesus gosta, do que ele não gosta. Quem quiser pode fazer até uma lista. Faz uma lista do que Jesus gosta e escreva e aprenda e vá em busca que você vai encontrar coisas preciosas e com certeza vai encontrar dúvidas também, né? E aí a gente se une para tentar entender juntos aquilo que Deus está falando. Eu gostaria de orar. Queria que você fechasse seus olhos agora. Senhor Jesus Cristo, eu apresento a Ti a minha vida e a vida dos meus irmãos mais uma vez. Nós aprendemos aqui 5 coisas, 5 poucas coisas do que o Senhor gosta, existem muito mais. Mas eu gostaria, Pai, que essa palavra fosse colocada no coração de cada um, transformasse a mente, o entendimento de cada um, que nós possamos sair desse momento aqui se perguntando o que o meu Senhor gosta, como eu posso aprender mais,
para que a gente possa caminhar de forma intensa nos teus direcionamentos, para que nós possamos ter uma vida de acordo com o teu reino. A tua palavra nos diz que o Senhor nos fez reino e sacerdotes, mas nós queremos participar ativamente desse reino. Eu te peço no nome de Jesus, nos faz participar ativamente desse reino. Abençoe as minhas irmãs, Senhor, que estão aqui. Abençoe para que elas venham crescer na tua palavra, no teu ensino, no teu conhecimento, e que o teu reino se faça presente nas pequenas coisas, muitas vezes naquilo que não é visto, muitas vezes naquilo que não é agradável, naquilo que não está nos holofotes, mas é aquilo que o Senhor ama. Que o teu reino, que atualmente ainda é invisível, venha se manifestar de forma clara no interior de cada uma das minhas irmãs. Abençoe, Pai, no nome do Senhor Jesus, nos dê força para continuar, nos dê força para ir em frente. E eu te agradeço, Pai, desde já por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu perdão, pelo teu sacrifício, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. E abençoe as minhas irmãs, no nome do Senhor Jesus, que elas cresçam na graça e no conhecimento, possam aprender mais e mais sobre o teu amor, sobre o teu perdão, sobre quem elas são, sobre a identidade delas no reino de Deus. É isso que eu te peço, Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem perguntar agora. É isso, gente. Obrigado a todo mundo. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar depois lá no grupo também, ou mandar pessoalmente para mim. Terça-feira nós vamos ter aula, então eu convido vocês a estarem conosco. Esse momento aqui é um momento muito bom, que a gente aprende a palavra, mas eu, pessoalmente, eu sou suspeito para falar, mas eu amo a terça-feira mais ainda, porque na terça-feira a gente se vê pessoalmente e a gente consegue construir algo mais profundo ainda juntos. Deus fala de forma incrível. Quem já foi nas terças-feiras sabe o quanto Deus trabalha com a gente no entendimento, o quanto Deus ele cura, sabe? Cura feridas. Então, eu convido vocês a estarem na terça-feira. Vai ser uma aula maravilhosa a respeito de Mateus também. E é isso, pessoal. Para quem está aqui ouvindo e para quem vai ouvir depois essa gravação, né? Mandem esse podcast, mandem depois, né, esse podcast aqui para outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir, para que outras pessoas possam aprender também, e que mais e mais pessoas possam ter acesso a isso, né? Se isso aqui edificou você, está edificando você, não guarde só para si, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser edificadas também. Não vamos guardar isso só para a gente, vamos compartilhar mais e mais as palavras que Deus tem nos dado, que eu creio que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. É isso, gente. Obrigado e um abraço. Até a próxima aula.